O que são áreas protegidas? Pergunto a vocês. Áreas protegidas são áreas terrestres e águas interiores marítimas em que a fauna, a flora e a paisagem e os ecossistemas ou outras ocorrências naturais apresentam uma raridade de valor ecológico ou paisagístico, importância científica, cultural e social. Isto exige medidas específicas para conservar os recursos naturais, a gestão racional destes espaços e a valorização do património natural. Tipos de áreas protegidas. O Parque Nacional, por exemplo, é uma área de conservação, geralmente de propriedade estatal, que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância, não revelância, é relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreio em contacto com a natureza e de turismo ecológico. Em Portugal, o Parque Nacional é apenas um Parque Nacional Peneda, Gerês. O Parque Nacional é a mais alta categoria do 4. O Parque Natural, Reserva Natural e Paisagem Protegida. Parque Natural é uma área de conservação protegida por lei, com o objetivo de preservar a flora e a fauna local e proporcionar um ambiente de lazer ao homem. O Parque Natural tem o elemento humano integrado no ecossistema. Em Portugal existem 14 parques naturais. O Montezinho, o Douro Internacional, Litoral Norte, Alvão, Serra da Estrela, Tejo Internacional, Serras de Aire e Candeiros, Serra de São Mamede, Sintra Cascais, Arrábida, Sudoeste Alentejano e Costa Vincentina, Val de Guadiana e Ria Formosa. E a Reserva Natural é a área destinada à proteção da flora, da fauna e destinadas a manter os processos naturais em estado imperturbável. As principais reservas naturais são Dunas de São Jacinto, Serra de Malcata, Paúl da Arzila, Berlengas, Pau do Boquilobo, Estuário do Tejo e Estuário do Sado. E a paisagem protegida são partes do território que, pelas suas características naturais ou culturais, denotam um interesse nacional. São geridas pelo Instituto de Conservação da Natureza ou pelos competentes serviços das regiões autónomas. Espécies protegidas em Portugal. Algumas espécies de animais protegidas em Portugal são como o lobo ibérico, o morcego, o camaleão, o lince ibérico, o saramulo, foca monge, a betarda e a águia pesqueira, que é uma águia que vai à pesca. Algumas espécies de plantas protegidas em Portugal então são raspa-saias, trevo de 4 folhas, gingeira brava dos Açores,
azereiro e alcar do Algarve e muitas mais. As espécies exóticas. As espécies exóticas são todas aquelas que se estabelecem pela mão do homem para um território em que estavam originalmente ausentes. Esse transporte pode ser voluntário ou involuntário. Desde sempre o homem tem empreendido viagens de maior ou menor dimensão e desde que começou a domesticar animais e a cultivar plantas, fez acompanhar nas suas viagens de recursos garantidos que lhe eram familiares. Na zona mediterrânea existe um grande número de espécies vegetais que atualmente sabemos terem sido introduzidas na época da ocupação romana. As espécies autóctones. As espécies autóctones, o termo autóctone é sinónimo de nativo ou indigeno. Isto é, diz respeito a seres vivos originários do próprio território onde habitam. A importância das espécies autóctones são as espécies autóctones que estão mais adaptadas às condições edafoclimáticas do território, sendo mais resistentes a pragas, doenças e a períodos longos de gelo e chuvas intensas, em comparação com as espécies introduzidas. Principais ameaças das florestas autóctones: incêndios, pragas, doenças causadas por espécies não autóctones e cortes prematuros desordenados. Algumas espécies autóctones do Alentejo. No Alentejo podemos encontrar como exemplo de espécies autóctones os castanheiros, carvalhos, sobreiros, azinheiras e freixos. A fauna do PNSSM, que há bocado apareceu nas espécies exóticas, se eu não disse, passo a dizer, PNSSM, espécies exóticas, o que eu disse há bocado. E agora a fauna. É toda a variedade de biótopos que caracteriza o PNSSM, associada aos diversos tipos de habitats. Proporciona uma grande riqueza faunística. A área do parque é de grande importância a nível ornitológico, tanto no território nacional como da Península Ibérica, fazendo parte da rota migratória de muitas espécies de aves entre a Europa e a África. Foram inventariadas pelo Atlas das Aves, do PNSSM. Cerca de 150 espécies, das quais se destacam espécies com estatuto de conservação da natureza, como é o caso de águia de Bonelli, perdiz comum, merlo preto e alguns mamíferos mais comuns, a doninha, a lebre e a flora do PNSSM. Já dissemos o que era, já dissemos a fauna e agora passamos à flora. Encontram-se assim áreas muito distintas que se associam a unidades de paisagem diferenciadas. Nas encostas viradas ao norte, a norte neste caso, mais frescas e úmidas, estamos em presença de condições marcadamente atlânticas. Teríamos como vegetação clímax do domínio de carvalho negral e carvalho negral. Todavia, estes foram inicialmente substituídos por ação antropogénica, por castanheiros, por pinheiros bravos e manada. Fatores abióticos. Os fatores abióticos são componentes não vivos que influenciam a vida dos seres vivos presentes nos ecossistemas. Através dos fatores abióticos, os seres vivos fazem adaptações para o seu desenvolvimento. Estes fatores variam de valor de local para local, o que determina uma grande variedade de ambiente. Há alguns exemplos de fatores abióticos: a temperatura, a pressão, a água, a luz e o solo. Fatores climáticos. As características morfológicas do PNSSM influenciam o tipo de clima existente na região. Este apresenta um período seco, acentuado no verão e um inverno frio e chuvoso, situação que ocorre devido à sua elevada altitude, que faz com que a serra sofra uma influência continental ibérica e uma atlântica. As linhas de maior altitude da serra têm uma orientação noroeste-sudoeste, o que leva a que as encostas viradas a sul e a sudoeste sejam quentes e secas, enquanto as encostas norte-noroeste
noroeste sejam frias e úmidas. Os ventos dominantes são de quadrante norte, noroeste e oeste, que atenuam o calor e a secura estivais. Isto é mal escrito, mano! Secura estivais, mantendo as chuvas mais abundantes. A ação do ar marinho leva a que haja menor amplitude térmica e maior precipitação anual em relação à zona envolvente. A posição geográfica e topográfica da Serra de São Mamede faz dela a mais elevada do sul do Tejo. Assim, combinando as amplitudes com as diferentes posições, sendo possível encontrar espécies vegetais com características mediterrâneas, atlânticas e centro-europeias. Além disso, a serra constitui o limite sul de Portugal para algumas plantas comuns de caráter atlântico e o limite sudoeste da Europa para a distribuição de algumas espécies. Bruno, Leonardo, Mendy e Xiaoyi, como também a irmã do Mendy, finalizaram um trabalho de ciências com o objetivo de explicar às pessoas as regras para não prejudicarem a natureza. Agora eles esperam que já não aconteça mais prejudicações vindas das pessoas à natureza. Chamaram o Bruno para ir apagar um incêndio que está a haver agora na Serra de São Mamede. Claro, o Bruno está a ver como está